Hoje o Museu dos Quadrinhos diferente. A gente vai fazer uma volta no tempo e relembrar as primeiras edições da Panini aqui no Brasil, tanto da Marvel quanto da DC. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. E vou, já aqui no começo, já aquele jabá, te convidar para fazer o curso de desenho de super-heróis comigo. Dá uma olhada aí na vinheta. Lembrando, fazendo a inscrição você tem acesso imediato ao conteúdo do curso, são mais de 160 aulas, tem direito também ao grupo de apoio comigo e seus colegas que dá uma moral para você, além de você pode postar seus trabalhos, a gente comenta, eu faço ali também observações sobre os seus trabalhos, se você tiver dúvida pode tirar por ali, então vem desenhar comigo, aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica, pode fazer seu teste de 15 dias e também pode aproveitar e já fazer a sua inscrição no grupo secreto dos alunos, não perde tempo não, vem desenhar com a gente. E vai comprar os teus quadrinhos, qualquer coisa também, pode ser quadrinho ou qualquer outra coisa lá na Amazon. Pô, tem um link que eu coloco aqui na descrição do vídeo, se você comprar por esse link, rola um capilé e eu te agradeço. Também tem os meus quadrinhos autorais, o Salomão Ventura, o Esquadrão Vitória, estão todos lá na loja do Salomão Ventura. Também tem um link na descrição do vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, passa por lá. Lá a gente conversa todo dia sobre quadrinhos e desenho. E você pode acompanhar também o processo de criação do meu novo quadrinho que eu estou fazendo lá para a gringa, o Pop Art Heroes. Eu estou botando sempre o processo de desenho das páginas, está bem legal. Me segue por lá. Aqui também tem um link que você vai direto para lá, valeu? Dezembro de 1999 chegava às bancas as últimas edições da Marvel pela editora Abril, essas 3 revistas chamadas da linha Premium, que muita gente gostou, mas a maior parte hoje, o que a gente ouve, a maior parte criticava essa iniciativa da Abril, mas parece que não foi exatamente a Premium o motivo do cancelamento do contrato da Marvel com a Abril, não, tem coisa aí por trás. Então o que a gente vai fazer aqui? Como são muitas revistas para mostrar, eu folhei todas elas para vocês verem com detalhes, a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vamos adentrar então já na visualização das revistas. Agora vamos começar pela Marvel, que foi logo em janeiro, né? A Premium em dezembro encerrava a publicação. Em janeiro já chegavam as revistas Marvel da Panini aqui, olha o tamanho delas, olha. E eu lembro de chegar na banca e comprar isso aqui e sentir o peso disso aqui. Eu falei, cara, o negócio é bom, hein? Eram mais baratas, mas também tinham menos páginas. Então, proporcionalmente, o preço era mais ou menos a mesma coisa. As Premium chegavam nas bancas por R$ 9,90 e as revistas da Panini chegavam por R$ 6,90. As Premium tinham 160 páginas, formato americano, e as da Panini tinham um formato um pouco maior. Vou colocar uma do lado da outra aqui para vocês. Ó, tá vendo? Era um pouquinho maior, mas com 100 páginas. Então a gente vai agora, enquanto vocês vão acompanhando comigo aí, folheando cada uma das revistas, vamos falar um pouquinho de bastidores. Eu vou narrar para vocês o que aconteceu na verdade. Será que foi só o preço das Premium mesmo? Olha, acho que não, hein? Acompanha aí. Enquanto a gente vai folheando aí a primeira revista, Marvel 2002, que trazia histórias de Demolidor, na época aqui desenhada pelo Joe Quesada, com o argumento do David Mack e apresentando a personagem Echo, né? Bem legal essa sequência de histórias. E também tinha histórias do Thor, desenhada pelo John Romita Jr., uma fase bem bacana do Thor, e a fase dos Vingadores, a segunda passagem dele, né? Pelo querido George Pérez, pelos Vingadores, com textos de Kurt Busiek. Então vamos falar aqui de bastidores um pouquinho. Apesar da Premium ter sido muito criticada, parece que as vendas não estavam exatamente ruins no começo não. As vendas foram boas e tinha também o esquema que eles bolaram lá de distribuição setorizada. O que significava isso? Primeiro as revistas eram distribuídas para o sudeste do Brasil e depois para as demais regiões. Elas vinham plastificadas e os encalhes retornavam para a editora e assim eram reenviadas para o restante do Brasil. Com isso eles faziam uma otimização das tiragens, né? Agora a gente acompanha um pouquinho da Paladinos Marvel, que era a minha revista favorita. Essa revista trazia histórias do Justiceiro, ainda do Garth Ennis, né? Muito interessante, muito divertidas. Também trazia histórias
do Quarteto Fantástico aqui, uma minissérie inédita, escrita pelo Grant Morrison com a arte do Jay Lee, e a revista fechava com Capitão América, desenhada pelo Joe Kubert, pelo Andy Kubert, e texto do Dan Jurgens. Bom, voltando então aos bastidores. A Premium estava vendendo mais ou menos bem, mas aí o que aconteceu? A Panini chegou no Brasil, né, já estava no Brasil, e agora começou a publicar as suas próprias álbuns de figurinha. E quem distribuía esses álbuns de figurinhas, e vendia muito, tá? Todas essas figurinhas, era a Dinap, que é a distribuidora da editora Abril. Eles tentaram um acordo aí para diminuir um pouquinho os encargos, né, de distribuição, para poder aumentar a margem de lucro, e foram rechaçados. A editora Abril disse que não dava para fazer isso. Isso deixou a editora meio... a Panini chateada com a editora Abril, né, bem chateada, porque eles não conseguiriam esse lucro, e isso aí acabou resvalando na época da renovação de contrato com a editora Abril, porque quem detinha os direitos de contrato de distribuição no mundo inteiro das revistas da Marvel era a Panini, que é uma editora italiana. E na hora de renovar aqui com a editora Abril, eles disseram que haveria um aumento de 2% do valor dos royalties. Lembrando que o Brasil passava por uma recessão econômica, a inflação estava em alta, o dólar estava alto, e isso inviabilizaria a continuidade dessas publicações. E aí a editora Abril praticamente foi obrigada porque não conseguiria cumprir, né, e eles não renovaram o contrato no ano seguinte. Só que, bomba, esses detalhes todos que eu estou contando para vocês aqui, tá tudo no excelente livro, recomendo demais, Império dos Gibis, da editora Heróica, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz. Tudo que eu estou lendo, falando para vocês, eu li nesse livro, tá? Enquanto a gente está folheando aí agora a revista do Aranha, que vinha com 2 histórias da fase do Romitinha e mais uma história que se passava no passado do Aracnídeo. O Aranha recebeu 2 títulos, né, da Panini, eles aproveitando, né, dando continuidade à maior parte das histórias que estavam sendo publicadas lá pela editora Abril. Então o leitor não teve nenhum prejuízo, nenhuma perda. Eles não voltaram com histórias, nem pularam histórias, eles continuaram respeitando aí. Falando nisso, o que a gente ficou sabendo também aqui no livro Império dos Gibis? Parece que isso já estava tudo já cantado, porque desde a época lá do negócio das figurinhas, a Panini entrou em contato aqui com Elcio de Carvalho, que é o editor da Mitos, falando se eles queriam assumir a publicação das revistas da Marvel no Brasil, já que a Panini não tinha o know-how para fazer esse tipo de trabalho aqui. Então a Mitos assumiria a parte de criação, de concepção mesmo da editorial das revistas, enquanto a Panini seria a licenciadora aqui. Agora a gente está dando uma olhada nas revistas do X-Men, que passava por uma fase bem ruinzinha na época. Nossa, eu comprava isso praticamente abrigado, e foi as primeiras revistas que eu parei de comprar mensal foram justamente as do X-Men aí da Panini, porque, nossa, era intragável, os textos horrorosos, desenhos até que mais ou menos, um ou outro se salvava, mas, nossa, que leitura desagradável. Bom, continuando aí. Eles já tinham entrado em contato, a Panini, com o pessoal da Mitos, antes de encerrar o contrato, porque já sabiam de antemão que a Abril não iria aceitar as novas condições impostas pela Panini da Itália. Então entraram em contato com o Elcio topou a parada, começaram a produzir as revistas, enquanto a linha Premium ainda estava nas bancas. Então o que acontece? Quando a Premium é encerrada e avisam os leitores que não iam ter mais as publicações da editora Abril da Marvel, no mês seguinte, imediatamente após o encerramento do mês, no mês seguinte já chegam as revistas da Panini nas bancas, inclusive com sessão de cartas. Vinham umas matérias interessantes também sobre o que estava acontecendo no mercado americano. Era bem legal essas publicações aí da Panini. Eu lembro do peso delas, do tamanho, a qualidade gráfica, a qualidade de impressão, tudo era bastante impressionante. O que não impressionou muito realmente foram essas publicações do X-Men aí, pelo menos para mim, né? Essa aí que a gente está vendo agora, X-Men Extra, até que começou interessante, com uma minissérie fechadinha e desenhada pelo Kevin Maguire, que é sempre
apesar de não estar aqui no seu prime, na sua forma, melhor forma, né? Era uma leitura pelo menos interessante, agradável. Tinha outras coisas legais também, mas na sua maioria X-Men já estava embaixo aqui para mim, e como eu falei anteriormente, foi uma das que eu abandonei. Mas a Abril encerra sua publicação de Marvel, mas não tinha ainda encerrado a publicação da DC Comics. Eles continuaram publicando a linha Premium, enquanto da Marvel a linha Premium foi até o número 17, a Premium da DC Comics foi até o número 22, se não estou enganado, e continuou lá publicando firme e forte, tentando combater nas bancas, né? Aí tivemos essa pequena rivalidade, pelo menos por um curto período de tempo, a rivalidade Marvel e DC, que a gente acompanha no mercado americano, a gente teve aqui no Brasil por esse período de tempo aí, porque lembrando, a Abril também era responsável pela publicação da Marvel e da DC no Brasil, então não tinha essa competição entre editoras. Tivemos nesse curto período, enquanto a Abril continuou publicando DC aqui no Brasil e a Panini não. Bom, então a editora Abril continuou com os direitos de publicação da DC Comics, mas estava mal das pernas também por lá. A redação de quadrinhos não estava muito bem. Eles começaram a encontrar novas fórmulas editoriais para poder competir com a Panini, e aí voltaram, deram um passo atrás e trouxeram novamente para o mercado os formatinhos. Eu já fiz um vídeo aqui chamado O Dia que o Formatinho Morreu, mas que vamos chamar da fase clássica dos formatinhos ainda, quando os formatinhos da Abril pararam de ser publicados, eles migraram para a linha Premium. E dá uma olhada nessa cartela que você vai ver do que eu estou falando. Mas aqui eles fazem esse passo para trás e voltam com os formatinhos, e publicaram durante 5 meses essa série de formatinhos aqui da DC Comics. Ó. Cada um revistinhas de formatinho com 50 páginas, se não me engano. É por aí, é pequenininha. Essas eram revistas que custavam R$ 2,50. Mas se você comparar os R$ 2,50 das revistinhas aqui de 50 páginas em formatinho da Abril com os R$ 6,90 das revistonas da Panini com papel couché, não deu muito certo. E 5 meses depois, a própria Panini, a própria Abril comunicou a DC Comics que não tinha mais interesse em renovar o contrato, apesar de ter ainda 1 ano e meio de duração do contrato. Eles quebraram o contrato antes por uma série de problemas. Agora vamos dar uma olhada nas primeiras revistas da DC Comics que chegaram pela Panini aqui no Brasil. Vai daí. 4 meses depois das últimas publicações da DC Comics pela editora Abril, chegaram às bancas aí as revistas da Panini DC, também no mesmo formatão, né? Capa plastificada. As capas foram todas desenhadas por artistas brasileiros, né? Joe Bennett assina aqui a do Super-Homem, e tem ali as fases não estavam assim, digamos, excelentes, não. O Super-Homem aqui a gente tem uma história do roteiro do Mark Schultz. Os desenhos são do Doug Mann, que é a primeira história. O Super está aqui com aquele símbolo preto, né, da fase que ele usou, esse símbolo preto. Mas não eram histórias assim muito legais de acompanhar, não. Depois tem uma história também aqui desenhada. Não é um cara que eu curto muito também, o desenho dele, uma coisa mais cartunesca, né, que é o Ed McGuinness. E o texto do Jeff Loeb também não é um cara assim que eu curto muito. Mas assim como um bom rato, eu comprei e acompanhei essa aqui por um bom tempo. Fiquei acompanhando todas as revistas em banca aqui. Elas tinham a mesma estrutura das revistas da Marvel. Então eram 100 páginas, né, de quadrinhos, e o formato maior, todo impresso em papel couché. E assim como as suas irmãs da Marvel, as revistas traziam matérias sobre o mercado americano, traziam a reprodução das capas originais, tinha esse cuidado editorial aí da Mitos/Panini. A revista do Batman também não passava por uma fase, pelo menos para mim, brilhante. Tinha essas histórias meio estranhas aqui, quase do outono, a cor, né? Uma coisa, sei lá, preferia até que fosse em preto e branco, né? Mas estava aqui acompanhando também. O argumento é do Greg Rucka, né, que é um bom argumentista. Desenhos do Sean Mattenbrough, essas primeiras histórias do Bats aqui pela Panini. Também já vieram com sessões de cartas, todas as revistas. Tinha um pôster no centro aqui reproduzindo a capa, claro que eu não arranquei. Sessão de cartas, né, tudo bonitinho. E essas histórias
no estilo do Ottone. A terceira história já é de outro autor, de outra revista, né, da revista Batman, não é da DC da Detective Comics, e traz histórias desenhadas pelo Scott McDaniel, que é um cara que eu gosto, e o argumento do Ed Brubaker. Aí a gente sobe um pouquinho a barra, realmente são histórias mais legais. Eu gosto bastante do desenho muito dinâmico do Scott McDaniel, uma coisa bem estilizada, e era isso que estava sendo apresentado pra gente na primeira revista do Batman pela Panini. Lembrando que chegou, além das revistas mensais, chegaram algumas edições especiais também, tipo Escada para o Céu, que inclusive eu vou gravar vídeo sobre ela aqui. Por último, a gente vai dar uma olhada aqui em Liga da Justiça. Essa sim estava numa fase bacana, pelo menos as histórias da equipe principal, né? A gente vai ver textos do Mark Waid, que é um cara que eu curto bastante, inclusive falei sobre ele no vídeo da semana passada, né, do Rocketeer, que é escrito por ele, e desenhos do Brian Hitch com arte final do Paul Neary. É uma coisa muito bonita de se ver os quadrinhos que esses caras fizeram da Liga da Justiça. A fase estava legal. Eu não, vou ser sincerão para vocês, não lembro das histórias, mas eu lembro que era dessas três a que eu mais curtia ler. Deu até vontade aqui de pegar e reler. Lembrando que estava sendo publicado isso aqui em formatinho, e o desenho aqui do Brian Hitch, pela quantidade de detalhes, ganhou muito quando veio para o formato maior. A gente tinha também histórias do Flash, a fase do Flash desenhada pelo Scott Collins, e o texto do Geoff Johns, né, que ficou um cara que ganhou grande importância no universo DC Comics, dos quadrinhos e também televisivo. Fechava a edição o Lanterna Verde, o novo Lanterna Verde, novo entre aspas, né, porque já deixou de ser, né, o Kyle Rayner, e ele aqui está passando por um treinamento com Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde, né. Não lembro realmente se eram boas, as histórias eram muito legais ou não, porque já fazem 20 anos, minha memória é muito ruim, mas era o que tinha. Então é isso, chegamos aí, 20 anos já de publicação da Panini no Brasil, diversas centenas, milhares de títulos já publicados, entraram também para a área do mangá, publicando muito mangá, inclusive tem ali Lobo Solitário publicado pela Panini, e continua aí firme e forte, sendo a maior editora de quadrinhos do Brasil hoje em dia. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, que quem não participou, quem não estava ali naquela época, quem era vivo, né, Hoje tem muito leitor da Panini que nem era nascido, cara, quando a Panini começou a publicar quadrinhos no Brasil. Que legal isso, né? Então fica aí, serve como tipo um documento para vocês folhearem comigo aí as primeiras edições da Panini. Espero que tenham gostado, e comenta aí o que vocês acharam desse formato de vídeo aí, relembrando publicações de quadrinhos aqui no Brasil, beleza? Domingo que vem, Museu dos Quadrinhos está de volta ao seu formato tradicional, e a gente vai falar de umas histórias que abalou o mundo. Sério mesmo, eu quase chorei quando li isso aqui. A gente vai ler, reler, rever A Morte de Gwen Stacy. Chegou esse gibi na banca aqui, ó. Na época, lembra que não tinha mídia social, não tinha revista especializada. Simplesmente chegava na banca um gibi dizendo: uma dessas pessoas vai morrer, quem? Na hora eu já fui folhear, não acredito que mataram a Gwen, não acredito. Então você vai ter essa experiência aí de rever essas histórias publicadas aqui pela RGE, já foram republicadas várias vezes, mas vamos ver aqui no formatinho da RGE, que é mais charmoso, comigo na semana que vem aqui no Museu dos Quadrinhos. Lembrando que quarta-feira tem aula de desenho aqui no canal, e eu tô todo dia também lá no Instagram falando de quadrinhos e de desenho. Me acompanha lá. Fico por aqui, espero que vocês estejam bem, se cuidem por aí, saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.